Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um evento virtual aqui do Instituto de Pesquisa Administração da Educação. Meu nome é Diego Córdoba e eu estou aqui nesse bloco para poder fazer alguns apontamentos para todos os senhores sobre as questões da tecnologia educacional e alguns apontamentos de ordem prática também. Mas eu gostaria de começar minha fala abordando a essência do que é tecnologia, né? Sempre tem aquela confusão, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de citar isso. O conceito de tecnologia, né, a tecnologia em si ela é composta por um conjunto de técnicas que objetivam facilitar o cotidiano humano. Então não se deve confundir tecnologia com recursos digitais. Muita gente pensa, né, naturalmente, quando se fala em tecnologia, a pessoa tende a remeter diretamente a Facebook, a celular, o uso de tablets, mas a tecnologia ela vem muito antes disso. Então, quando olharmos para a tecnologia no espaço escolar, temos que pensar na tecnologia para além das mídias sociais, para além dos recursos digitais que nós conhecemos que estão realmente em alta hoje em dia, podem ajudar muito, né, na questão do marketing da escola, mas existem outros planos do ambiente escolar que devem ser contemplados quando se fala de tecnologia. Bom, a educação por si só, ela também é muito ampla. Apesar de hoje em dia termos um diálogo sobre o currículo escolar estar voltado de uma forma um pouco mais conteudista, apesar desse debate, há de se compreender que a tecnologia não, há de se compreender que a educação, ela aborda desde os princípios da coordenação motora na educação infantil, até mesmo a especialização nos profissionais. Então, eu preciso unir esses dois mundos. E aí a tecnologia pode ser realmente uma base para poder alicerçar a promoção do conhecimento do estudante, a promoção do novo saber e especialmente ensinar o estudante a aprender no mundo contemporâneo. Acho que o grande foco hoje da tecnologia educacional que tanto se conversa aqui nos eventos do Instituto de Pesquisa é justamente entender que a tecnologia ela pode ser um alicerce para todo esse movimento e trazer o aluno para o centro da discussão, tornar o aluno o foco, tornar o saber do aluno o foco da aprendizagem. Pensando então em tecnologias aplicadas à educação, tem uma pequena discussão a ser feita para que possamos alinhar o nosso pensamento para dar sequência até mesmo nesse bloco. Existe a questão da tecnologia educacional e existe também a informática educativa. São dois itens diferentes, conversam entre si, é lógico, mas na informática educativa, que eu, por sinal, defendo que exista na escola, mesmo que não tenhamos uma escola com um formato padrão de laboratório de informática, mesmo que não tenhamos os recursos dos computadores alinhadinhos um do lado do outro nas suas baias, se faz necessário hoje em dia o ensino da informática educativa por si só, seja através dos computadores, tablets, utilização das mídias móveis, para poder facilitar a formação de um sujeito que vai lidar com a nova sociedade. E aí a gente tem que entender que nós vivemos hoje numa sociedade digital, né? Se for no banco, ele vai ter que lidar hoje com recursos tecnológicos. Se ele for fazer cadastro junto ao governo, provavelmente ele vai se deparar com questões de uso de recursos tecnológicos no seu cotidiano. Então, quando nós falamos da informática educativa, nós falamos também de cidadania e ordem de cidadania digital. No entanto, diferente da informática educativa, é que você vai ter um profissional normalmente de TI especializado, capaz de fazer o ensino da tecnologia na escola, em apoio com os professores, esse profissional sendo o centro. Diferentemente da informática educativa, nós temos a tecnologia educacional, onde o professor e todos os outros atores da educação fazem parte desse centro, né? Não necessariamente esse professor vai ser um especialista em TI. O professor de hoje, ele precisa ter o conhecimento de tecnologias básicas, o conhecimento de informática básica, ele precisa ter uma capacitação básica na área de tecnologias e sim, o uso de recursos digitais para que possa-se ter um programa de uso de tecnologias na escola, para que a gente abrace então o conceito de tecnologias aplicadas na educação. Não somente então pensar nas tecnologias para o plano administrativo, já que nós temos as questões, por exemplo, de segurança de dados,
nós temos a questão de recursos digitais para velocidade no trato de manutenção de sistema, entrega de documentação, armazenamento da própria documentação, mas não somente na administração, mas também na sala de aula, né? E pensando na sala de aula, sim, o professor é a linha de frente. Então, pensando no professor como um dos astros, né, em questão, nós podemos dialogar então com a educação, nós podemos dialogar com a tecnologia aplicada à educação ou, como algumas pessoas preferem, com a tecnologia educacional. Então, o professor nos dias de hoje, ele precisa ser interessado nos seus estudantes, ele precisa conhecer os seus estudantes. É complicado, não é uma coisa simples como parece. Falar isso não é que eu queira dizer que os professores não têm interesse, mas os professores precisam conhecer os estudantes de hoje. Isso é muito importante. Então, eu falei no último dia 17 de setembro, no evento virtual aqui no IPAI, tá? No bloco 3 exatamente. Então, quem quiser, aqui no site do IPAI, www.ipai.com.br, existe a TV virtual. Consulte lá, você tem acesso a esse evento. No bloco 3, eu cito que é preciso conhecer o seu estudante, é preciso conhecer o grupo de estudantes e pensar sempre em quem serão os futuros estudantes da sua comunidade escolar. Então, tanto para os gestores quanto para os professores, a visão exata de quem são os estudantes daquela comunidade especificamente se faz muito necessário, porque assim vai permitir, como eu também citei naquele bloco, vai permitir o diálogo direto com esses estudantes. Falar a linguagem dos estudantes vai permitir que a escola seja mais interacionista, seja mais atrativa, entre em todos os conceitos pedagógicos que discutimos tão amplamente quando falamos de pedagogia, em todos os eventos de educação. Temos que trazer a escola para um plano mais interessante para o aluno de hoje. A realidade é que o mundo mudou, não podemos negar isso. O YouTube está aí para comprovar. Hoje em dia, muitas pessoas não leem um simples manual de instrução porque existe a possibilidade de você acessar o YouTube e ver alguém ensinando como faz alguma coisa, seja lá o que for, desde um prato, alguma coisa de culinária, até mesmo a composição de uma configuração de um aparelho eletrônico. Então, já que esse mundo mudou, nós precisamos olhar para esse mundo e identificá-lo. Mas um primeiro ponto é que, em termos, até falando como consultor de tecnologia educacional, cada escola é uma escola e cada corpo de estudante é um corpo de estudante. Então, quando eu falo de identificar quem é o seu corpo de estudante, é você conhecer o seu alunado e não tentar comparar ou montar uma imagem padronizada de quem são os estudantes de hoje em dia. Porque, de repente, o estudante que está ali em um determinado bairro é diferente de um estudante que está em outro determinado bairro. A realidade de uma determinada comunidade vai ser diferente de uma outra determinada comunidade. Então, conhecer o seu estudante é poder, assim, dar o foco no ensino para o seu estudante. E isso realmente é uma das coisas mais importantes que a tecnologia educacional pode trazer, porque são tantas tecnologias que se modificam o tempo todo e ampliam as suas possibilidades o tempo todo, que nos permite, assim, personalizar a forma de entrega do conteúdo e também a curadoria de conteúdo, que é o mais importante. O professor que conhece o seu alunado, o professor que é interessado em tecnologia, o professor que faz parte de um pensamento em torno das tecnologias aplicadas à educação, ele precisa exercer a curadoria de conteúdo. É um professor que com certeza vai ter a capacitação de olhar para o conteúdo disponível na internet, que é ampla, que é vasta, né? Mas não necessariamente que é 100% adequada para determinados fins, e vai poder selecionar ou pelo menos apontar a melhor direção para, mais uma vez, promover o saber do aluno. Dando sequência, vale ressaltar que essa é uma tarefa realmente trabalhosa, mas de fato nunca foi para ser fácil. É preciso, nesse momento, jogo de cintura, ou melhor dizendo, adaptabilidade. É adaptabilidade, como citou no evento do dia 17/9, no bloco 2, a doutora Gisele Leite, sobre a modernidade líquida de Edgar Bauman. Então, a modernidade líquida que ele cita é a mesma coisa, precisamos nos adaptar às novas realidades. E a realidade escolar é uma realidade que está agora em plena ebulição. Nós temos vários eventos acontecendo na política brasileira, nós temos novas normas,
proposta de nova Base Nacional Comum Curricular e outras coisas que vão nortear as linhas de educação. Esse norte nós precisamos seguir, mas nos adaptando à escola. Então, como fazer isso sendo rígido? Como fazer isso mantendo certas tradições? Então, precisamos sim focar em uma maleabilidade, uma adaptabilidade maior para que possamos atingir as nossas metas na educação. Outro pensamento. Sobre a tendência da tecnologia educacional, se é que eu posso chamar de tendência, no dia 6/11, agora, no mês de novembro, ocorreu na Câmara dos Deputados um debate com a Comissão de Educação sobre o uso da tecnologia no ambiente escolar. Nesse período que nós tivemos agora de eleição, com tantos debates sobre fake news, com tantos debates sobre o mau uso das mídias sociais e afins, começam a se levantar alguns questionamentos sobre o ensino da educação, o ensino da educação midiática, a presença do aluno capaz de olhar uma informação, entender a informação, visualizar o que ele pode fazer com aquela informação, transformar em dados para ele, para que ele possa assim avançar na sua vida, no seu cotidiano como cidadão. Então, dentro da própria política, existem algumas movimentações em relação a isso. E aí eu trago aqui a informação, a fala da deputada Dorinha Seabra Rezende, do Partido DEM de Tocantins, que foi quem solicitou esse debate, e uma fala específica, abre aspas, a escola, com toda a conectividade desejada, tem que ser o local capaz de mediar o aprendizado, torná-lo mais atrativo, divertido e interessante, e deve ajudar os estudantes no mundo onde eles estão sendo expostos a informações de todo tipo de conteúdo. Notem que a fala da deputada não é necessariamente sobre aprender o conteúdo para fazer uma prova como o Enem. Não é necessariamente a sua inserção no mercado de trabalho. É mais em contextos de cidadania. E a escola faz parte disso. Então, existe essa preocupação hoje e isso está se refletindo agora nas políticas de educação, né? Outra coisa que nós podemos citar aqui, quanto ao uso de tecnologia, a proposta de nova base fala muito de habilidade. A base ela dá orientações. Então, não cita, como eu já falei anteriormente, tecnologias específicas. Por isso, até a tendência dessa fala da deputada. No bloco 4 do evento virtual realizado no dia 14 de maio aqui do Instituto de Pesquisa, Administração e Educação, mais uma vez, o evento está disponível. Acessem a TV virtual que está presente aqui no site www.ipai.com.br e você vai poder ver a fala completa. O mais importante é que, assim, toda vez que falamos de tecnologias, pensamos muito em soluções para determinados fins. Mas precisamos conhecer a comunidade escolar, precisamos de jogos de cintura, precisamos conhecer as necessidades contemporâneas e hoje uma coisa que está muito em voga é a questão das fake news, são as questões, desculpa, da fake news, todo esse contexto do uso da informação que está disponível na internet, e a escola vai começando a ganhar foco para o trato desta informação. Se antes estava muito na responsabilidade, né, dos pais, dos alunos pensarem sobre isso, hoje as próprias políticas públicas trazem isso para dentro da escola de uma forma mais legível, mais identificada. Então, a exemplo disso, ainda no dia 6 de novembro agora, um debate na Comissão de Educação também aconteceu sobre a educação midiática, objetivando preparar o cidadão a ler um conteúdo da mídia, né, ler uma informação de forma crítica, deixando claro também assim que os professores precisam ser preparados para a atuação no espaço educativo. Mais uma vez a fala da deputada Dorinha Seabra. Isso levanta uma questão, né? Quando eles falam de educação midiática, quando se fala muito sobre a tecnologia no ambiente escolar, passa-se muito pela questão do preparo do professor. Então, a título de gestão, é necessário sempre se pensar o quanto se pode investir em capacitação para os professores, né? Investir em consultorias, como nós disponibilizamos aqui no IPAE, a consultoria de tecnologia educacional, para identificar as necessidades reais da sua comunidade escolar e assim poder promover um programa de uso de tecnologias mais adequado e assim poder atingir os objetivos necessários para que a tecnologia seja base para a educação. Não é a tecnologia como centro, né? Ninguém aqui está promovendo uma ideia tecnocentrista como algumas pessoas preferem, e sim
fomentar base para que haja promoção do novo saber. Isso sempre será o intuito de uma escola, o intuito da educação brasileira. A única questão é o que está acontecendo no nosso entorno. E as políticas públicas têm mostrado que algumas coisas realmente precisam ser alteradas. Os links, tá? O link para essa fala da deputada também vai ficar aqui embaixo, por favor, nesse bloco, tá bom? Disponibilizado para vocês. Façam suas pesquisas, leiam, saibam um pouquinho mais sobre a questão do debate, por exemplo, da educação midiática. Eu convido a todos vocês. Convido também todos que estão vendo aqui esse bloco a conhecerem o CNME, Centro Nacional de Mídia da Educação, lançado nesse ano agora de 2018. A iniciativa, segundo o site do programa, já contempla 150 escolas públicas de ensino médio de 18 estados brasileiros. A primeira fase de implantação, iniciada agora em agosto e que será concluída em dezembro, está atendendo aproximadamente 10 mil alunos, mais uma vez, segundo o site do Centro Nacional de Mídia da Educação. São previstos ainda uma segunda etapa de implementação que será realizada em 2019 e uma terceira etapa para 2020. Tudo disponível para consulta no site cnme.mec.gov.br e vai ter o link aqui embaixo também. O mais interessante é que a proposta ela se diz na área de tecnologia educacional, mas tem as suas nuances de educação à distância, já que existe um professor num estúdio gravando ou até em tempo real, interagindo com as escolas, promovendo o conteúdo. Pelo que eu entendi, poderá ser de forma síncrona, sim, mas a questão da localização geográfica é que difere. Então, tem as suas nuances de educação à distância, como citei, mas eles promovem esse centro de mídia para que tenham ainda mais diálogo com a educação, uma renovação, abracem mais escolas possíveis. Para quem tem dúvida que a tecnologia educacional está no centro do pensamento hoje, convido a vocês conhecerem então esse site. Dando prosseguimento, acredito eu que toda essa movimentação em torno de tecnologias, em torno de educação, mostra o pensamento preconizado, mais uma vez sendo citado, em 1999, de Pierre Levy sobre a cybercultura. Sem sombra de dúvidas, vivemos a cybercultura. Temos como educadores em geral que preparar o sujeito para a vida nessa atual sociedade. Alguns apontamentos práticos eu gostaria de deixar para vocês no que tangem a ferramentas específicas a partir de agora. Atualmente há uma movimentação em torno da adequação da EAD pelas escolas, devido às novas regras que pouco a pouco vêm se estruturando na oferta do ensino médio, por exemplo, fazendo então valer o entendimento que o professor precisa estar preparado para o uso da informática básica também. É um ponto a ser ressaltado. Então, não só a qualificação na parte pedagógica, mas também conhecimentos de informática básica. E, aliás, da educação à distância, dá para se tirar muitas ferramentas que podem colaborar mesmo no plano de ensino presencial. Eu sei que existem ainda muitas resistências quando se fala de educação à distância, mas sem sombra de dúvidas, pela educação à distância hoje está alicerçada via internet, na sua grande maioria, a maioria das ferramentas que surgem apontando para a educação surgem em torno de qualidade de internet, surgem com muita qualidade, muito desenvolvimento por grandes empresas que podem facilitar o cotidiano, inclusive na relação presencial com o aluno. Citando algumas dessas ferramentas, a primeira delas, sem sombra de dúvidas, seria aliás duas, né? A Google Classroom e o Moodle. São ambientes virtuais de aprendizagens. Os dois têm escalas diferentes de porte. O Moodle, de origem australiana, ele tem uma composição muito mais rica, é um software aberto, então tem dezenas de programadores ao redor do mundo fazendo plugins, como as pessoas costumam falar, para poder acrescentar recursos ao Moodle, ou seja, o Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Que ele cresce todo dia, ele é de software aberto, o que significa que qualquer pessoa que tenha capacitação técnica pode colaborar com uma nova ferramenta para a sua composição. Então ele está em pleno crescimento hoje. E o Google Classroom, que é uma ferramenta que nasce, da própria Google, também é um ambiente virtual de aprendizagem de menor porte, está em crescimento agora, mas também é muito bom. Mas por que isso para o ensino presencial, por exemplo?
você pode, mesmo não tendo uma política, um programa exatamente, de educação à distância na sua unidade de ensino, você pode utilizar essas ferramentas, esses ambientes virtuais de aprendizagem, como repositórios de conteúdo. Algumas coisas que podem ser passadas para o aluno de uma maneira formal, já que dá para, através de senhas, elaborar o login dos alunos, dos professores, dos coordenadores, até mesmo de pais e responsáveis em geral, que queiram presenciar o desenvolvimento de determinados conteúdos junto à escola. Já que a escola é para além dos muros, a escola é para a comunidade, é uma forma também de agregar os responsáveis do aluno no ensino. Vocês podem utilizar o ambiente virtual de aprendizagem como um repositório, como eu já citei, pode utilizar de forma complementar ou até mesmo já ir estudando, porque novas possibilidades de abertura para a educação à distância no plano de hoje, da educação em relação ao ensino presencial, né, a ampliação da possibilidade de educação à distância é real, é iminente. Então, conhecer os ambientes virtuais de aprendizagem, especialmente esses dois que eu estou citando, que são ambientes virtuais gratuitos, em especial o Google Classroom, que nem sequer precisa de um site para funcionamento, se faz então adequado, uma possibilidade bem interessante. Um aplicativo de celular para edição de GIFs e memes seria uma coisa que poderia aproximar a ideia do professor de um determinado conteúdo para o estudante. De repente, na hora de fazer um ensino de biologia, falar de alguma coisa que esteja na moda. Acredito que o povo brasileiro hoje é o maior produtor de memes, como nós costumamos brincar na internet. Então, se você tem um professor capacitado a pegar um aplicativo, fazer o download no seu celular e em 5 minutos, em tom de brincadeira, ele conseguir fazer uma figura, uma imagem que atraia a atenção do aluno, é uma coisa positiva. Tá? Então eu recomendo esses dois, porque de todos os possíveis são os dois que são mais fáceis de se utilizar, porque existem outras possibilidades, existem as possibilidades de fazer banners, edição de vídeo, até mesmo a fomentação de HQs, né, que seria aquelas revistas em quadrinhos no estilo de super-heróis, mas talvez as mais fáceis de se fazer com aplicativo de celular e sem conhecimento técnico, somente com um conhecimento básico sobre informática, seriam os GIFs, que até quem já usa Instagram está acostumado a fazer alguns recursos como o boomerang e afins, e os memes, que são apenas a junção de uma imagem com uma frase de uma forma engraçada, trabalhando humor, mas que pode estar a favor da educação, trabalhando aí então um determinado conteúdo à sua escolha. O mais importante, eu não vou deixar uma ferramenta específica aqui à mão para vocês, citada, tá? Mas façam suas pesquisas em relação a esse tipo de ferramenta, porque eu realmente deixo aqui como um conselho de uso. Para avançar ainda nas ferramentas, uma terceira possibilidade é o entendimento da unidade sobre a possibilidade de uso de editores de textos online, e especialmente a exploração das suas características colaborativas. Existe o conhecimento da ferramenta Word, por exemplo, né? Quase todo mundo hoje em dia que trabalha numa escola pelo menos sabe que existe, quem não domina sabe que existe. É uma ferramenta de edição de texto, assim como existe o Word, que é da Microsoft. Existe também o LibreOffice, que é uma ferramenta de software aberto, e outras versões assim, que são gratuitas. Mas existem também as suas versões online, como por exemplo o GDocs. Só que, diferente da versão offline, a versão online permite que vários usuários digitem o mesmo texto. Isso pode permitir ao professor ver alunos trabalhando em tempo real ou promover atividades que sejam em tempo real em sala de aula. Pode ser via celular, pode ser via tablet, pode ser via computador. Essa ferramenta abraça todas essas tecnologias, pensando até mesmo no conceito de ubiquidade, né? Para quem está a par de todas as questões da tecnologia educacional, sabe que esse termo está sendo muito discutido. É a tecnologia que está em todos os lugares, na palma da sua mão, está na mesa do seu trabalho, a tecnologia que está dentro do seu bolso. Então, sobre esse conceito, você permitiria, através de uma ferramenta de edição de texto online colaborativa, que seu estudante trabalhasse de qualquer lugar,
em tempo real com outros alunos e o melhor de tudo, essas ferramentas elas costumam ter o histórico de produção, ou seja, diferente, né, da ferramenta offline, ela permite ao administrador da ferramenta, no caso seria o professor, a ver exatamente que aluno fez o quê. E aí a ferramenta fica limitada apenas à imaginação do uso do profissional de educação ou do especialista de tecnologia educacional que está junto à sua unidade de ensino. Não exatamente aplicativos, mas eu gostaria de me referir mais uma vez em relação à ubiquidade, né? Que, falando da tecnologia presente em todos os lugares, isso é uma questão a ser pesquisada por todas as unidades de ensino, ou então entre em contato conosco através do ipai.com.br e você vai conhecer um pouco mais sobre a nossa consultoria e trazer um pouco mais de informações sobre isso para a sua unidade escolar. Ainda como uma última possibilidade para todos vocês, gostaria de falar sobre as mídias sociais. Conhecer de repente as mídias sociais, não só para comunicação direta com o aluno da comunidade escolar com o seu alunado, mas também para o uso didático das mídias sociais. Como exemplo, e não me estendendo muito mais, eu gostaria de falar, por exemplo, da diferença de uma fanpage para um grupo dentro do próprio Facebook, que é, talvez no Brasil, a mídia social mais utilizada. Não tenho dados exatos hoje, mas bem recentemente era assim a mídia mais utilizada no Brasil. Você tem, enquanto a fanpage permite uma comunicação direta, né, normalmente utilizada pelas escolas para poder colocar fotos de eventos, comunicações, avisos, fazer publicidade sobre a determinada escola. Você tem também a possibilidade da inserção de um aluno num grupo, diferente da fanpage, a inserção de um aluno no grupo, o grupo sendo composto de forma secreta, com a supervisão de um determinado educador para a troca de conteúdos, para a exposição de trabalhos, para a fomentação de discussões válidas de conteúdos que estão disponíveis até mesmo no próprio Facebook. A única questão é a criatividade de quem está propondo a atividade e a ferramenta mais adequada para aquela atividade. Talvez não se deva pensar, e esse é o grande foco da consultoria em tecnologia educacional, em qual ferramenta é melhor hoje para uma determinada escola, e sim qual a necessidade da escola e quais são as melhores ferramentas que se adaptam àquela real necessidade. Então, finalizando aqui com todos vocês, espero que tenha sido bem proveitoso. Lembrando aqui a lista de ferramentas que eu citei: o Google Classroom, o Moodle, alguns aplicativos de celular que sejam vinculados à produção de GIFs e memes, o conceito de ubiquidade, editores online que tenham capacidade colaborativa e até mesmo os grupos de Facebook juntamente com as fanpages. Então, deixando o convite para todos vocês, vamos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz.